Será que trazer um clássico dos anos 90 ainda dá certo? Ou a nova tentativa de emplacar mais uma vez a grande trama de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado foi mais uma tentativa que não deu certo? Não um remake, mas uma continuação, trazendo um elenco novo, jovem, com aqueles que marcaram gerações, ou pelo menos os que sobraram. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre o mais novo filme da franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, seguindo o filme A Trama de 1997. Filme que ia seguindo os estilos de assassinato, de serial killers e ainda trazia um pouco do trash que a gente conhecia, era um pouco mais elegante ali em 1990. Então hoje nós vamos analisar se essa nova versão condiz com o antigo e se pode sim encantar uma nova geração. Então antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante. Seu apoio aqui com a gente é sempre muito importante. Também convido você a se tornar membro do canal, porque quando você se torna membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo o nosso novo quadro que é o Nerd do Controle. O segundo episódio já está disponível com a participação do Ayrton e do João Galera, então não perca, é baratinho. Quando um quinteto de amigos participe e é responsável, mesmo que indiretamente, de um assassinato, de um acidente, da morte de um garoto em um acidente num desfiladeiro, esses mesmos 5 jovens prometem, fazem um pacto de nunca revelar a verdade sobre o que acontecera naquela noite. E assim deixar que a corrupção da polícia e da política de Southport enterre o incidente para sempre. Porém, nada fica enterrado em Southport por muito tempo. E Julie James e seu ex-marido Ray Bronson sabiam disso desde 1997. Só que os jovens Danica, Ava, Milo, Ted e Steve estavam prestes a descobrir. A missão de trazer um clássico do terror e do suspense vindo da mente de Jim Gillespie caiu no colo da diretora Jennifer Kaytin Robinson, que é conhecida pelos filmes pouco não tão convencionais como Do Revenge, aquele da Camila Mendes lá na Netflix, e o Alguém Especial, que são conhecidos ali pela sua moldagem um pouco mais teen, um pouco mais chamativa, colorida, meio Beverly Hills com podridão também encrustada, para falar um pouco sobre esse jeito de ser adolescente, ou jeito de ser jovem nos dias de hoje, ou pelo menos o jeito americanizado de ser. E mesmo com essa filmografia não tão encorpada dela, a diretora conseguiu sim unir isso que ela já trabalha, né, com o espetacular brega da época. Mas a pergunta é, será que isso funciona nos dias de hoje? E para responder essa pergunta, a Movicon Cinemas nos convidou para assistir Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 2025. E quando a gente fala de cinema, é Movicon Cinemas, pessoal. É conforto, é qualidade, é tecnologia. A Movicon Cinemas de Presidente Prudente está de cara nova também. Então por que você não aproveita? Saia do seu sofá, chega de só assistir filme sentado na sua poltrona, na sua TV e vá aproveitar a grande tela que a Movicon tem para você, com pipoca deliciosa, com uma experiência maravilhosa, com um áudio Dolby que é simplesmente incrível, e vem aproveitar o melhor do cinema perto de você. Movicon Cinemas. Bom, e depois de um ano do ocorrido, da morte do tal Sam Cooper, os garotos então seguem com suas vidas, tentando cada um à sua maneira encarar o que aconteceu, lidar com tudo aquilo daquele 4 de julho fatídico. Só que, porém, quando chega o dia da festa de noivado, de um novo noivado ali da Danica, ela recebe um recado misterioso, seguido de uma consecutiva série de assassinatos realizados pelo assassino de gancho de pesca, eliminando um por um para concluir a sua vingança pela morte do jovem Sam Cooper. Em meio a momentos e tempos que a gente está vivendo, franquias tentando reaviver os seus antigos eus, agora num presente atual, e também após 2 filmes não tão bem sucedidos, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 2025, arrisca no seguro ao emular o seu predecessor em todos os sentidos, ou pelo menos quase todos eles. E talvez o sentido mais visível seja o tal brega. Uma coisa que antigamente fora impactante, mas hoje já não tem mais tanto peso, ou não funciona do jeito que deveria funcionar. Não tem mais tanta graça quanto deveria ter. Não assusta tanto quanto era antigamente. Ou talvez nem que não funcione, mas talvez que a gente já não esteja mais acostumado. O público já não se acostume mais do que isso, porque já mudamos, somos outros. Em contraste a isso, nós temos sempre o efeito jump scare, que é bem preciso. Em alguns momentos você realmente sente susto, você se assusta com o que está em tela. São momentos precisos em que a trilha sonora desaparece pra gente saber que tem algo vindo, mas em momentos que a gente nem imagina, vem o susto. Isso
a diretora consegue acertar de certa forma. E eu acho interessante também parar pra pensar que, para um filme de suspense, ela consegue trazer ali uma aura de um terror meio mítico, um terror com uma aura meio inspiracional. Principalmente isso acontece na primeira cena do assassinato do assassino com gancho de pesca. Ela é montada, assim como algumas outras cenas, de uma forma meio mítica, meio arrepiante, em que a primeira vítima, que é o novo noivo da Danica, acaba sendo morto. Morto dentro da própria casa, enquanto sua amada noiva está tomando banho de fones de ouvido, enquanto ela não ouve nada, gritando desesperado para que alguém o salve, porém ninguém chega. O noivo morre desesperado, pedindo ajuda que nunca viria, pois ninguém o escuta. Danica fecha os seus ouvidos, assim como fizera um ano atrás para os pedidos de socorro do tal Sam Cooper, em que ela se posicionou em não ajudá-lo após o acidente. E não só isso, o mesmo silêncio que ela fez durante um ano pelo incidente e deixou tudo sendo muito confortável para ela. Um novo casamento, porém que vinha cobrando da sua própria pessoa, afinal de contas ela teve todos os seus problemas psicológicos ali. A cada vítima, o assassino ele consegue ali instigar a gente, pelo menos, a tentar descobrir qual que é a sua identidade e como que ele se encaixa, quem é a pessoa, porque a todo momento a gente pode tentar pensar em uma pessoa, mas certa forma ele não se encaixa direito. Ah, se fulano apareceu aqui, mas o assassino tá aqui, talvez ele não seja o assassino. Só que é aí que eu acho que o filme começa a desandar, porque acontece essa oscilação entre um suspense afiado para um terror trash, que é algo que funcionou na época, mas hoje, talvez pro cinema, pro tipo de cinema que nós estamos habituados, já não aconteça mais. E talvez seja um desfavor para quem não tá habituado para esse tipo de cinema, ou seja, grande parte desse público atual que vai ao cinema hoje. E o final é onde o filme mais se desapega do original, mas também é o seu tiro mais arriscado, ao colocar Julie e Ray em lados opostos, mas dessa vez em papéis completamente diferentes. Pois afinal, Ray é o assassino, ou melhor, o cúmplice da jovem Steve que estava em busca de vingança pela morte do seu amado Sam Cooper. Ela só foi descobrir que era o próprio Sam Cooper quando era tarde demais. Ao tentar chocar no final, o filme ele mostra que ele tem um despreparo bem grande ao tentar lidar com seus fãs um pouco mais ferrenhos, aqueles que acreditaram que a descaracterização do Ray foi algo que um pouco desnecessário. Mesmo que para quem é mais desprendido disso, o final possa ter sido um pouco mais interessante, algo um pouco diferente, que saiu do convencional. Bem que teve uma hora que ficou meio claro que o Ray poderia ser o assassino. Só que aí volta aquela oscilação entre terror trash, algo um pouco mais desacreditado, quando o filme não deixa que Ava seja a única sobrevivente desse novo assassino ao lado de Julie, porque no final das contas, Danica de algum modo sobreviveu a um gancho que perfurou seu estômago e a uma queda d'água. E por final, eu sei o que vocês fizeram no verão passado de 2025, apesar de ser divertido em algumas partes, não sair tão horrorizado assim, eu achei ele um filme até bem divertido, bem interessante, mas quanto mais você pensa nele, mais você observa um pouco os erros, ele chega a assustar por algumas decisões dentro de tela e fora de tela. Ou melhor, muito na sua indecisão, de não saber se é um remake ou uma continuação, de querer fechar uma franquia ou tentar iniciar uma nova história, porque afinal, Danica, Steve e Ava estão vivas. Mesmo que o carisma desse elenco jovem, principalmente da Madeline Klein, que eu acho que vai se tornar ao longo do tempo a mais nova queridinha de Hollywood, seja na verdade uma fita bonita de presente laço, um presente que na verdade é uma faca de dois gumes. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não da nossa crítica sobre Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado de 2025 e até a próxima, nerds. Fui!